Oi! Hoje é o terceiro vídeo daquele bate-papo super informal a respeito do grande desafio de ler Machado de Assis. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco a respeito de Helena, o terceiro livro do Machadão, lá da sua fase romântica. Bom, antes de a gente começar esse vídeo aqui, deixa eu fazer uma pequena explicação para vocês. Se vocês caíram de paraquedas aqui nesse vídeo à procura da história de Helena com vários detalhes, talvez não seja o caso aqui para vocês assistirem todo esse grande vídeo. Na verdade, eu recomendo que vocês assistam a playlist da leitura comentada dos livros do Machado de Assis. Lá no ano passado eu comecei o projeto de leitura de todos os 9 romances que ele publicou. E para cada um dos títulos eu dediquei 3 ou 4 vídeos separados, dividindo os capítulos em blocos e fazendo, claro, os comentários a respeito de como iam as histórias se desenvolvendo. Então, se está procurando mais detalhes a respeito de Helena, dá uma olhada então lá na playlist que eu deixo aqui em cima. Agora, se você quer um resumo assim mais tradicional, daqueles que não tem spoiler, aí eu recomendo o outro vídeo que vai aparecer aqui também no card acima, que é a resenha do livro Helena do Machadão. Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês? Na verdade, é só um bate-papo, sempre orientando o que a gente vai discutindo aqui, na verdade, atrás do que é a sensação de voltar a ler depois de bastante tempo fora dos livros. Que é o caso aqui dessa moçoila que todo mundo já sabe, que é a minha mãe, a Dona Maria de Lourdes. Que exatamente está voltando a ler. A gente começou esse desafio de voltar à leitura primeiro com um grande de um calhamaço que foi esse daqui, Os Miseráveis do Victor Hugo. Aliás, eu também fiz a leitura comentada dessa obra-prima desse escritor francês também em 14 vídeos. E naquela época ela ia lendo semanalmente os blocos de capítulos e depois a gente comentava um pouquinho. Mas a gente nunca gravou um vídeo, né? Mas fizemos um vídeo a respeito dele, que foi a primeira parte aqui desse projeto. Primeiro desafio, né? Primeiro desafio foi bem cumprido pela mocinha, que eu achava que ela não ia cumprir e depois cumpriu. E aí eu falei, então você vai ler agora todos os livros do Machadão. E ela topou também, a gente começou lá com Ressurreição, depois Amanhã Lúvia, e agora estamos no terceiro, enfim, Helena. Agora um apanhado geral de Helena. Aí você vai falar pra gente qual foi o mote inicial do livro, que você pode dizer o que acontece de início. De início? Logo no início acontece a morte, né? A morte. Porque eu sempre falei que a morte e as cartas estão sempre presentes nas histórias românticas do Machado, né? Tá na história, na fase romântica mesmo do escritor. Mas a morte, aí sim, se você for reparar em cada um dos livros que ele escreveu, dos 9, você pode perceber que a morte é importante, ela sempre aparece no comecinho, ou então se ela aparece mais para frente, ela vai ter um significado importante para o desenvolvimento. Importante mesmo. E as cartas, né, que ele também é tudo resolvido com carta. Mas também naquela época você resolvia mesmo com carta. Não tinha WhatsApp, não tinha... Isso, não tinha internet, não tinha nada, né? Mas, afinal de contas, quem foi que morreu no começo da história? Foi o pai do protagonista da história, né? É o Estácio, né? Estácio é o mocinho da vez. Aí quem morreu foi o conselheiro Alves, né? Acho que é Alves, o nome dele agora, eu passei o tempo todo chamando de conselheiro, ficou conselheiro, Acho que é Alves. Mas aí ele morre e tinha um testamento para abrir, né? E aí tinha uma novidade no testamento. Qual era a novidade? Então a novidade é que ele pedia para receber uma determinada pessoa na família e que se ela tornasse da família mesmo. Porque ela é a filha dele, uma filha ilegítima, né? Que chama, né? Ilegítima, né? É uma filha ilegítima. Ninguém sabia, né? O filho, o Estácio, não sabia, a irmã dele, a dona Úrsula, né? Úrsula. Nem ela sabia, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Tinha alguém que sabia. Que era um amigo da família, que era o Camargo, né? Que é o Camargo, né? O que ele é, o Camargo? Camargo é o pai da Eugênia, noiva, né? da Eugênia, né? Que é a noiva do Estácio. Não, mas a profissão dele, que eu não me lembro, acho que é advogado, né? É advogado, eu achei que ele é matemático, mas nós ficamos discutindo, eu fui Não, isso é o Estácio, eu tô falando do pai da Eugênia. Dele eu não lembro não, mas ele queria também política, né? Que era tudo envolvido com política, a maior parte deles nem era envolvido com política, né? Todo mundo queria se dar bem dentro da política, né? Todo que se formava virava político, né? Porque findava por mais que fosse a profissão que escolhesse, virava político, né? Que era o sonho de lá que ele tivesse ser político, né? E a gente falou da profissão também do Estácio, porque fica uma dúvida também durante o livro, qual é exatamente a profissão dele, e ele era muito interessado
por matemática, né? Tem uma cena interessante sobre matemática lá também. matemática. Mas no fundo não importa qual é a profissão deles, né? No máximo que, no geral, realmente todo mundo se interessa por política. Daí eles recebem a Helena em casa, né? Isso. De um tempo, primeiramente eles estranharam, né? Quem veio trazer a notícia, né, foi o sogro, não o sogro. Camargo, né? Camargo, Na verdade, ele orientou a família, né? Antes da abertura do testamento. Olha, talvez vocês tenham uma surpresa ali, meio maluca, né? Uma surpresa maluca ali, né? Assim, mais ou menos. Eles ficaram assim, né, quando abriu o testamento, né? Que todos eles têm um testamento, né? Depois disso abriu o testamento, aí veio realmente. Aí ficou assim, uma coisa complicada, né? Receber uma pessoa que nunca, não sabia que existia, né? Mas cumprir a Mas risca. apesar do estranhamento inicial, no final das contas, a Helena, que é a Helena, né, que entrou aí na história, né, exatamente, Helena, a protagonista do livro, é a né? Helena, Na né? verdade, ela se mostrou bastante inteligente para todos lá da casa, né? A pessoa passou a ser uma pessoa bem atraente, né? Atraente, Mesmo tendo apenas 16 anos, né? Isso. Aí ela também, como ela estudou, ela tinha Ela estava no colégio interno, né? no colégio interno. Ninguém sabia dela, porque depois a mãe morreu, não lembro se a mãe morreu, foi depois que a mãe morreu. Ela acabou indo pro colégio interno, né? Que o pai deles, né, colocou ela lá, né? E manteve ela em segredo o tempo todo, né? Porque por ser uma filha fora do casamento, tudo, né? Mas ela foi bem educada lá dentro da escola, né? Era uma moça que tinha porte, que sabia falar, que sabia se portar, tudo quando era canto, né? Por isso que ela impressionou bastante no final das contas. Impressionou primeiro o irmão, né? O irmão foi o primeiro que foi impressionado. E aí a gente cai então na questão da história, né? Do livro, né? Que é exatamente aquela coisa do incesto, né? Um amor incestuoso aqui nessa história, né? Porque vem essa desconhecida para casa ali, daquela família. Aliás, eu não lembro o sobrenome da família, né? Não consigo lembrar mesmo. Vamos colocar Alves, né? Se o conselheiro era Alves, então ele deve ser a família Alves, né? Então, quando entrou ali no seio da família, aquela desconhecida, né? Todo mundo tentando tratar ela como uma filha lá do conselheiro falecido. Mas aí, logo de cara, o Estácio meio que começou a gostar da moçoila, né? Ele começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Ah, não, tô gostando da minha irmã, né? Não sei o quê, não pode, essas coisas não pode, mesmo naquela época não podia. Mesmo que ele não comentasse, mesmo né? Que ele não comentasse. Ele sentia e ele guardava para ele, Mas ele não ia né? atrás, né? Ele não tentava forçar a barra de alguma forçava. coisa, né? Ele ficava na dele. Mas mostrou uns ciúmes, né? Porque aí apareceu um amigo dele, né? O Mendonça. Isso, o Mendonça, viu o amigo Mendonça. E o Mendonça ficou interessado na Helena, né? Não logo de cara, né? Não logo de cara, demorou um pouquinho, né? Aí ele ficou com ciúmes do Mendonça, né? Ele teve ciúmes do Mendonça. E a Helena ficou meio assim, não ia com o Mendonça, ficou... talvez estava muito interessada. E aí surgiu um outro ponto também de destaque na história, que o Estácio, quando percebeu que o Mendonça estava afim, a Helena é um bom partido, os dois eram bons partidos um para o outro, né? Mas quando ele percebeu que ela, acho que eu não quero também muito o Mendonça, aí ele começou a ficar desconfiado de outra coisa também interessante da história, né? Ela tem uma outra paixão. Ficou desde o passeio, né? Desde o passeio. Desde é um passeio famoso passeio que tem na história. Um famoso Mas, de qualquer forma, os dois grandes motes da história é realmente uma desconhecida que entra numa família pequena, na verdade só tem a Úrsula e o próprio Estácio ali dentro daquela casa, né? Dentro são da empregados. São tem aquele estranhamento inicial, né? Até é engraçado no começo da história, né? Que eles, quando descobrem, né, que há um outro parente escondido, né? Uma pulada de cerca do pai do Estácio, eles, tudo bem, dividir a herança com ela, não tem problema nenhum. São gente fina esses dois. Muito lindo, né? Hoje em dia seria um quebra-pau danado, né? Não, dinheiro é tudo meu. Não era tudo né? meu. Mas eles não se importaram, não. Filha dele, merece o dinheiro, né? Era eles só estranharam quando ela tinha que foi pedido do morto, né? No testamento, né? Ela tem que morar com vocês aí dentro da casa nossa, né? Aí foi mais assim, eles ficaram meio preocupados. E a outra coisa interessante da história é justamente essa pitadinha de desconfiança do Estácio de que ela tem um grande amor, por isso ela não se interessa pelo Mendonça e por isso, aí no sentido para ele, né? Talvez não vá para frente esse amor incestuoso, né? Porque ele sabe, no fundo, ele não pode nem tentar, porque ela ama outra pessoa. E é um dos grandes mistérios. Ele fala para ele, né? Ela fala, né? Ele fala, aliás, ele fala que ele
não deve. Quando ele foi lá para falar com ele, para ficar com. Que queria ficar com a irmã, né? Namorar a irmã, não sei como é que era naquela época, né? Meio autorização, né? Ele era o chefe da família, né? É, porque ele Ele era o o chefe homem da família, né? Aí depois do pai era É. ele, né? Aí ele começa a dizer que ela parece que tinha um amor escondido, sei que ele ia levar e colocou a pulga atrás da orelha, como fala, né? No Mendonça, né? É. Aí o Mendonça já se esquivou, né? Depois disso já se esquivou, né? Mas tudo isso eu acho que é por causa dos ciúmes que ele tinha, né? Com dela. certeza. Como ele, ao mesmo tempo que ele não queria levar à frente, ele não permitia que o outro chegasse, né, até a irmã, né? E por isso ele já não tinha assim um grande amor pela noiva, né? Ali é tudo arranjado, né? Bom, de qualquer forma, a gente tem um grande apanhado do que é a história aqui desse livro do Machado de Assis. E aí fica a grande pergunta, que aí tem sentido aqui no motivo de a gente fazer esse tipo de vídeo, né? Da experiência de alguém que estava afastado da literatura, de se aproximar dessa história. E já levando em consideração que esse é o terceiro livro do Machadão, que você está vendo em sequência. O que você achou do geral, então, dessa história? O que você achou de parecido com as duas anteriores? Coisas diferentes? O que você pode falar a respeito? Não, eu acho ela diferente, né? Eu acho, eu gostei de Ressurreição, adorei a Mãe e a Luva, né? E a Helena, eu até comentei um dia com você que eu acho muito poético o jeito com que ele fala, com que ele escreve, né? Que tem hora que você eu parecia... falando do narrador da história. Do narrador da história. Que parecia que ele estava dizendo uma poesia, né? Então eu gosto muito disso, né? Eu fico muito fascinada com essas coisas que é muito poética, né? E também eu achei uma... Isso porque a mocinha aqui é poetisa, tá? Ela escreveu seus livrinhos de poemas. Alguma coisa, né? Pouca coisa. E aí eu gosto mesmo, realmente. E quando partiu para esse lado, né? De ser mais poético, de ser uma história... eu acredito que ela é uma história mais forte. Sim, com certeza. Em comparação com as outras duas é mais forte. Embora Helena era uma criança, mas a personagem da Helena é muito boa, né? Melhor ainda que eu gostei da Guiomar, mas Helena ainda é melhor. Guiomar é de A Mão e a Luva e também tinha a Lívia lá de Ressurreição. A Guiomar mais do que a da Ressurreição, que é a Lívia, né? E agora a Helena ficou melhor para mim, acho a Helena melhor. É uma história que me prendeu assim bastante, né? É pequena a história, é curta, é bem simples, né? A história de Helena, não tem muitos cococós. Tem até, para dizer que não tem uma coisinha, na terceira parte da história, no terço final dela, acontece um monte de coisas sucessivas, né? Que é realmente um quiprocó, né? Um desentendido, o negócio parece que vai para um lado, mas vai para o outro. É uma bela de uma confusão. Num certo sentido, até engraçado também, né? Engraçado. Se a gente for ver a distância, né? Parece muito... Tem um padre também que entra na história, o padre Melchior, que é muito bom também. As falas do padre também são muito interessantes. Aliás, falando em fala, uma das coisas que eu destaco bastante nesse livro do Machado de Assis é justamente os diálogos. Ele nunca teve tão afiado quanto estava aqui neste livro. Né? O dele era melhor. Bastante, né? Em comparação com os dois últimos livros. Em comparação aos dois que a gente leu, né? Não sei os outros que eu vou ler ainda, no futuro, na fase realista, ainda tem mais diálogo. Aliás, para falar a verdade, se levar em consideração até os outros livros dele, você pode contar que em Helena, acho que mais tem diálogo. Por exemplo, Dom Casmurro tem bastante pouquíssimo diálogo. Pouquíssimo. Aliás, não tem diálogo, tem pouquíssimas falas dos personagens, é uma coisa bastante curiosa. É mais a narração só, né? É mais a narração. E aqui não, tem um narrador, mas tem muito diálogo, né? Isso fica legal nos livros que tem assim, né? Não só o narrador, porque aí eu acho que vai até cansativo, né? Aí quando entra um diálogo, a gente já fica mais assim animada, né? Exatamente. Bom, então, você, de um modo geral, você gostou desse livro mais do que os outros dois, né? Por causa dos personagens, um pouquinho pela trama, mesmo a trama sendo simples, você também ficou bastante mais atraída. Fiquei bastante atraída mesmo por ela. Lembrei do que eu falei que eu tinha lido, né? Eu lembrei, quando foi... Você não lembra se leu ou é mais por causa da novela? Talvez seja por causa mesmo da novela. Teve a novela lá em 1975, se não me engano, na Rede Globo, né? E quem fazia a Helena era a Lúcia Alves. E quem fazia o Estácio era o Osmar Prado.
os outros Eu personagens já eram... não lembro mais quem era nosso. Nem o Osmar Prado? Não, Osmar Prado, eu sei quem é, né? Mas A do. Lúcia Alves ela era uma mocinha, aliás, quando ela estreou essa novela, era uma grande mocinha daquela época. Depois ela ficou em papéis secundários, né? Ficou mais esquecida, né? Mas ela era bonita lá naquela época, né? Era um pedaço de mau caminho. Mas, enfim. Então você lembra um pouco dessa novela. Aliás, não foi uma novela grande, foi uma novela de 20 capítulos. Na verdade, eles acho que fizeram uma boa adaptação desse livro até pequeno do Machado, né? Pequeno, 20 capítulos, então deve ter ficado bem redondinha a história. Você deve lembrar bastante, né? Você acha que você leu mesmo, hein? Falando, não, voltando ao tempo de leitura, conforme eu ia você lendo, leu mesmo esse livro? Conforme eu ia lendo, eu lembrava da história, ele ia vindo na memória. Mas eu não recordo se era o livro ou se era a da novela, né? Que eu assisti, né? Pode ser. Pode ser. É porque talvez Helena, na época que eu estudei, não estava pedindo, né? Pediu outros livros que eu li, né? É. Mas, assim, que eu lembro Aquelas edições que a gente tem, daquelas livros da editora Ática, aquelas famosas capinhas pretas, acho que a gente não tem essa edição aqui. Ou se você leu, talvez tenha sido Eu não lembro emprestado. de ter Helena lá, eu tenho. Acho que não tem Helena, não. Que tem o Guarani, né? Que da capinha preta, né? Guarani, Memórias Póstumas do Brás Cubas, Isso, a gente tem Dom Casmurro. Lembro, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Cortiço. Todas aquelas capinhas pretas. Todos aqueles lá. Mas eu acho que tem Helena sim, eu vou dar uma procurada. Acho que não. Nossa, acho que não. Por isso que eu acho que você não leu esse livro. Talvez seja mesmo. Mas porque talvez você lembre, é porque quando a história vai se desenvolvendo, a gente descobre uma coisa interessante lá para o final, que aí é uma coisa meio geralzão das histórias românticas. Então pode ser que você talvez tenha se misturado. Por causa daquilo, vai ver que eu já vi essa história antes. Verdade, mas a grande vantagem, mesmo o Machado não apresentando uma trama muito complexa aqui no terceiro livro, e depois quando a gente chega no desfecho, começa a solucionar os mistérios, aquele grande mistério aparente de por que ela não se interessa pelo Mendonça e também fica evitando Estácio, né? O motivo disso é uma coisa meio clichê, mas a vantagem do Machado é que ele sabe escrever de um jeito que te instiga a continuar lendo, porque o estilo narrativo dele é muito bom. Faz a gente ter essa vontade de chegar. A gente gosta daquela história, né? Que não foi também o tijolão, tijolão do Vitor Hugo. Né? 1.500 páginas. Instigava a ler, né? E o Machado também. Completamente diferente. Vitor Hugo e Machado de Assis não tem nada a ver uma coisa com outra, mas não, cada um ao seu modo consegue. Sempre lembrando, para quem não sabe, né, o Vitor Hugo tem um estilo narrativo bem mais simples, né? É fácil de a gente entender as palavras dele. Já o Machadão é mais complicado. Nossa, ele tem tem cada palavra, né? Tem cada palavra. Só que conforme eu vou lendo, eu entendo. Eu já não lembro mais, mas eu entendo o que ele queria dizer com aquela palavra lá. Eu vou lendo e eu entendo. Eu chego a essa. Você não precisa ir atrás do dicionário, não vou, né? Nem vou, porque eu fico ali teimando. Não, tem que entender, né? Porque eu vou ficar com o dicionário, né? Dá para entender. No fundo, aquela trauma da garotada na escola, né? Não, tem que ler Dom Casmurro, Machado de Assis, esse livro velho, né? Não vou entender nada. Dá para entender no final das contas. Dá para entender. Dá para entender. Dá para passar batido. Não precisa estar com o livro, o dicionário do lado para traduzir o tempo todo. Não precisa. Mesmo para os adolescentes, né? Não tem problema. É uma literatura fácil. Vou colocar entre aspas. Literatura fácil. Não é tão fácil não, mas Bom, no geral, o que você pode dizer a mais a respeito dessa história, dessa experiência de ter lido o terceiro livro do Machado? Como diz o Machadão, né? É sempre até um prazer dizer que leu Machado, né? É um prazer. Uma vez uma pessoa falou, nossa, você leu uma grande obra que foi Os Miseráveis, né, Vitor? Também eu estou lendo uma grande obra do Machado de Assis, né? Porque são mais quantos volumes? Falta 2 volumes, né? Vou terminar um, vai mais 2. São 9 livros que a gente vai ler. 9, né? Você já leu porque 3, agora falta mais 6. Não, eu falo 2 porque eles estão inseridos em 3 livros. No livro aqui a gente tem... Aliás, vou mostrar a caixinha, né? Vamos fazer um momento jabá, né? Isso, já faz. Para quem gosta da literatura machadiana, com certeza eu indico essa publicação aqui da Nova Fronteira, onde você encontra num box aqui, ó, olha só, 3 volumes com todos os livros que o Machado publicou. É um box rígido, é uma edição exemplar, eu recomendo bastante quem está interessado em ter o Machadão numa caixa só, né? Porque se você for atrás das obras do Machado,
vai ali na livraria, você descobre que às vezes você não consegue achar tudo que ele publicou. Aí vai ficando tudo diferente, né? Aqui não, tá tudo junto numa caixa pra lá, de bonita, em qualquer ângulo que você olha essa caixa aqui, ela é sensacional. E aí, no volume 1, a gente tem as histórias da fase romântica, que é exatamente Ressurreição, A Mãe à Luva, Helena e, por fim, Yaya Garcia. Já quando a gente vai no livro número 2, a gente tem os classicões da fase realista, que é Memorial não, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e, por fim, Dom Casmurro. Tudo aqui nesse livro um pouquinho maior, são apenas 3 livros. E aí depois, para fechar esse box aqui, a gente tem o terceiro volume, que tem os 2 últimos livros do Machado, da fase romântica, da fase realista, mas poucos citados por aí, que é exatamente Esaú e Jacó e Memorial de Ares. E para fechar esse volume aqui, tem alguns contos consagrados, se não me engano são 10 contos que foram selecionados. De qualquer forma, tudo aqui dentro dessa caixinha para lá de bonito, e por isso, o momento de jabá que eu disse é que vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir através da Amazon, que é a nossa parceira de compra e venda aqui do Vontade de Livros. Sempre lembrando, se você faz a compra através desse meu link aqui, você acaba ajudando o canal porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e jabá foi feito. E agora, você também vai encontrar o link para poder comprar o calhamaço, tá caindo tudo aqui do lado. Comprar também Os Miseráveis nessa edição da Matan Claret, que também é muito bonita, 1500 páginas. Não é difícil de ler isso aqui não. Isso aqui é ler muito fácil. Se você acompanhar a leitura comentada que eu fiz dividido em 14 blocos, você vai ver que isso aqui passa rapidinho, é super gostoso. Apesar dos momentos difíceis dessa história. Mas, enfim, voltando a Helena. A gente estava perguntando, afinal de contas, você tinha outra coisa para dizer a respeito dessa história? Você gostou em relação aos outros? Você acha que ele está evoluindo, o Machado, de um livro para o outro? Eu acredito que sim, né? Pelo menos as histórias, né? Nossa, é mais complexa. Essa é mais complexa do que a Mãe à Luva, é mais complexa. Do que a Ressurreição, né? Porque a Ressurreição que era mais, vamos dizer, mais uma coisa corriqueira, né? Era mais tradicional, né? O tradicional que para mim é tradicional do romântico, né? Do romântico, né? Da corriqueira. E já aí a Mãe à Luva foi mais complexa um pouco, né? Já foi mais. E a Helena se tornou mais, embora fosse menor, uma história menor, né? Mas sem muitos personagens, né? São poucos personagens, mas eu acho que ela é uma história mais complexa, mais de fácil entendimento, não é difícil. É uma história bem tranquila de ser lida. Tranquila. É gostoso ler. Você se envolve, né? De repente você torna-se Helena, você torna-se... Estácio. Continuo dizendo que sempre os personagens homens do Machado, eles... Às vezes ele aparenta ser aquele personagem assim, né? Mas de repente eles são um homem comum, transforma-se num homem comum, né? Eu acho interessante. Sempre lembrando também que os livros do Machado de Assis, nessa fase romântica principalmente, né, ele nunca procurou exatamente apresentar uma história romântica para os seus leitores. Ele sempre quer, no fundo, traçar um perfil psicológico desses personagens. Por isso que a gente sempre vê que esses personagens às vezes têm umas atitudes meio esquisitas, né? Ele pensava de tal forma e depois faz uma coisa completamente diferente, né? Meio que sem motivo, mas é exatamente isso que o Machado quer contar nessa história. Aí chega onde a coisa romântica é só um pano de fundo, isso que ele quer falar. Ele quer falar do comportamento das pessoas. E é o que é mais interessante sempre. Mas eu acho mais interessante que é mais com os homens. Também. Mas também, você me lembra uma coisa, né? As personagens femininas dos 2 outros livros eram mais tradicionais também. E Helena aqui, por ser também uma grande protagonista, é uma das melhores personagens que o Machado já escreveu. Na minha opinião. Não sei se você concorda que ela também é uma personagem especial. Preciso vou ler os outros. Então no próximo livro você vai ver também outro personagem interessante que é a Yaya Garcia. Yaya Garcia é um apelido, não é o nome dela. Não é Yaya Garcia. Yaya Garcia se dava as mucamas chama Yaya, né? Yaya, né? Mas tem uma... Mas eu acho que não é não, mas vamos para lá, para outro. Isso fica para outro vídeo, né? Então a gente já vai combinar com vocês que daqui a umas 3 semanas mais ou menos a gente volta a fazer um vídeo desse aqui totalmente descontraído, sem pretensão de dar spoilers, principalmente da história, e falar sobre o 4º e último livro do Machado de Assis na sua fase romântica, que é Yaya Garcia. Também é uma personagem que eu gosto bastante, vocês vão descobrir depois, você vai descobrir
Vou, vou descobrir. Comecei já a ler. Já. Você já começou a ler. Eu já dei E está dividido em 3 vídeos também, né? Preciso pegar, porque eu tô sem a minha colinha, né? A minha colinha dos capítulos. De quanto foi dividido os capítulos para cada um. Mas se não me engano, acho que são 3 vídeos também de leitura comentada. Tá lá na playlist que eu mostrei para vocês, lá no comecinho do vídeo. E depois eu gerei também um vídeo resenha a respeito dessa história. Bom, então era isso. E agora só resta dizer tchau. Tchau. Ficou certo, tchau. Ficou certo, tchau. Pronto, acabou. Acabou. O quê? Não vai fazer nenhuma palhaçada agora no final para aparecer, no finalzinho? Não, hoje não teve apito de guarda, não teve cachorro lá. Mas a câmera desligou no meio do caminho. A câmera desligou. A gente ficou falando aqui, não tava gravando nada. Da espanaca. Ainda bem que eu olhei ali, porque senão a gente ia terminar o livro e terminar o livro e cadê? via que não tinha gravado nada. Tomara que fique bom, né? Tomara que fique bom. Bom, espero que os outros, né, vejam bastante o vídeo, né? Assim, né? Tchau.